Você já parou para calcular exatamente quanto dinheiro perdeu ao longo da vida, não por péssimas escolhas de investimento, mas simplesmente por ter aberto a boca na hora errada para a pessoa errada? É uma falha comportamental gravíssima que quase todo mundo comete diariamente. A vontade incontrolável de contar vantagem, de anunciar um projeto antes da hora ou de revelar um ganho que deveria ficar no absoluto escuro. Há 12 anos, eu não fazia ideia do preço real dessa atitude impensada. Eu achava que o sucesso precisava ser barulhento, que o dinheiro deveria ser exibido para ser real e validado pela sociedade. Eu gastava minha energia e os meus poucos recursos tentando provar para pessoas que não se importavam comigo que eu estava vencendo na vida. Mas a verdade é que, matematicamente, cada vez que eu tentava parecer rico, eu ficava objetivamente mais pobre, mais frágil e mais vulnerável. Naquela época, a minha conta bancária era um espelho exato da minha carência emocional e da minha necessidade de atenção. O meu salário mal cobria o estilo de vida que eu tentava sustentar para os outros. Eu vivia preso em um ciclo interminável de antecipação de sonhos e acúmulo de dívidas. Cada pequeno aumento de renda se transformava instantaneamente em uma nova parcela de algo que eu absolutamente não precisava ter. Eu acreditava piamente que o mundo dos negócios era um palco iluminado onde os mais barulhentos levavam os maiores prêmios. Eu passava horas estudando táticas de persuasão e marketing pessoal, acreditando que a imagem era tudo o que importava para enriquecer. A realidade financeira, no entanto, era uma corda que apertava o meu pescoço lentamente a cada mês. Os juros do cartão de crédito eram a punição silenciosa pela minha total ignorância matemática e pela minha vaidade completamente sem limites. Foi quando a minha vida cruzou de forma inesperada com a de um homem extremamente discreto e peculiar. Ele dirigia um carro utilitário comum e vestia roupas de cores neutras, sem nenhuma marca de grife aparente. Eu não entendia como ele poderia ser considerado alguém bem-sucedido. Na minha cabeça inexperiente, a riqueza era feita de relógios brilhantes, viagens internacionais, caras e jantares de luxo documentados nas redes sociais a todo momento. Mas o detalhe que me intrigava profundamente era que esse homem era dono de quase metade dos imóveis comerciais do meu bairro. Ele não tinha chefes, não tinha horários fixos e nunca parecia estressado com o fechamento do mês ou com crises de mercado. Havia uma paz ao redor dele que o meu dinheiro emprestado jamais conseguiria comprar. A estabilidade dele não vinha da aprovação alheia, mas de uma solidez matemática que eu ainda era incapaz de compreender. Um dia, depois de fechar um pequeno negócio e comemorar alto demais no café que sempre frequentávamos, ele sentou ao meu lado na mesa e me encarou com uma expressão indecifrável. Ele me olhou com uma calma que me assustou profundamente e fez uma afirmação um tanto perturbadora. Ele disse que o dinheiro faz muito barulho quando entra, mas faz um silêncio absoluto quando vai embora. Eu fiquei completamente sem palavras enquanto ele desenhava um pequeno gráfico em um guardanapo de papel amassado. Ele me mostrou matematicamente como a inflação do meu estilo de vida consumia qualquer margem de lucro que eu conseguia produzir com o meu suor diário. Ele me convidou para uma conversa mais profunda naquele final de semana, algo que mudaria para sempre a minha visão distorcida sobre a construção de uma verdadeira e inabalável fortaleza financeira a longo prazo. Eu aceitei o convite sem hesitar um segundo sequer, pois estava no limite extremo da minha capacidade de endividamento. Eu precisava desesperadamente de uma saída para o buraco que eu mesmo havia cavado com orgulho. Eu contei a ele sobre todos os meus problemas e esperei receber algum conselho mágico sobre investimentos modernos. Eu queria a grande tacada de sorte, o segredo rápido que resolveria tudo em pouquíssimos dias úteis. O que ele me entregou foi um convite formal e misterioso para conhecer a ordem. Ele explicou que existia um conhecimento ancestral sobre a verdadeira natureza do dinheiro e sobre as falhas trágicas do comportamento humano. Uma matemática fria, antiga e impiedosa que separava os construtores silenciosos dos faladores compulsivos que acabam perdendo tudo. Eu fui aceito como um iniciado naquele mesmo ano, carregando comigo uma bagagem enorme de dúvidas, medos e uma forte esperança de mudança. Durante a minha primeira sessão reservada, eu confesso que estava tenso e muito ansioso com o que aconteceria. Eu esperava encontrar rituais místicos, complexos e fórmulas mágicas esotéricas para o enriquecimento imediato e sem nenhum esforço.
Mas o que eu encontrei foi um ambiente prático e diferente de tudo o que eu já tinha experimentado. Havia grandes empresários, médicos renomados e professores brilhantes, todos nivelados exatamente pelo mesmo humilde avental de trabalho. Ninguém ali falava sobre o dinheiro que possuía no mundo exterior ou sobre os bens que acumulou. O silêncio sepulcral sobre as conquistas individuais e sobre o tamanho das contas bancárias não era apenas uma simples regra de etiqueta social. Era, na verdade, um princípio fundamental de preservação de recursos, de proteção contra a inveja alheia e de blindagem do patrimônio contra os parasitas emocionais e financeiros que nos cercam diariamente. Um obreiro muito mais experiente tomou a palavra no centro da sala e começou a desenhar uma instrução bastante detalhada em um grande quadro de giz para que todos pudessem ver claramente. Ele explicou com voz firme que a maioria esmagadora das pessoas sofre de uma doença financeira crônica chamada vazamento de energia vital, uma falha crítica de caráter que destrói a árvore da riqueza diretamente na raiz. Quando você anuncia um plano de negócios ou um grande objetivo financeiro antes de executá-lo, o seu cérebro libera dopamina, dando a falsa e perigosa sensação de dever cumprido. Você gasta a sua preciosa motivação apenas na fala e perde a disciplina férrea que seria necessária para a execução das tarefas difíceis. Aquele simples ato de falar para se engrandecer reduz matematicamente as suas chances de transformar a ideia original em lucro real e palpável no mercado. Isso bateu em mim como um soco violento desferido direto no meu estômago. O ar me faltou por alguns segundos enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar perfeitamente dentro da minha mente confusa. Eu lembrei imediatamente de todos os projetos ambiciosos que anunciei para amigos e parentes ao longo do passado. Projetos excelentes que nunca saíram do papel por pura falta de foco contínuo e excesso de vaidade barata. Mas a lição silenciosa que estava sendo transmitida naquele momento ia muito além da simples psicologia comportamental básica. Havia um componente puramente financeiro e matemático naquilo, um cálculo exato sobre o alto custo do ego. Mostrar que você está ganhando muito dinheiro atrai, de forma inevitável e extremamente rápida, dois tipos perigosos de predadores para a sua vida cotidiana: os pedintes emocionais crônicos e os competidores agressivos de livre mercado. Se você descobre um nicho de mercado altamente lucrativo e se mantém de boca completamente fechada, você desfruta de margens de lucro gigantescas por muito mais tempo do que as teorias econômicas tradicionais poderiam prever. É exatamente o que os grandes economistas chamam de nadar em um oceano azul. Um ambiente sem nenhuma concorrência onde você dita as regras do jogo, define os preços e aproveita os frutos sem interferências externas. Mas assim que você cede à tentação infantil e se gaba do seu alto faturamento em uma roda de amigos ou publica gráficos nas redes sociais, você desenha um alvo vermelho e brilhante nas próprias costas. A concorrência percebe o cheiro de sangue, entra no seu mercado de forma agressiva, a oferta de serviços aumenta vertiginosamente e as suas margens de lucro despencam até o chão. O seu ego não apenas falou alto, ele acabou de destruir matematicamente a sua rentabilidade futura. A matemática implacável e oculta dos maçons baseia-se fortemente no conceito estratégico vital da assimetria de informações. Uma vantagem competitiva silenciosa que separa definitivamente os amadores emocionados dos verdadeiros profissionais frios e calculistas. A lógica é brutal. Quanto menos o mercado sabe sobre os seus movimentos ocultos, sobre o tamanho do seu capital e sobre as suas fragilidades, mais barato você consegue comprar ativos e mais caro você consegue vender. Foi quando me explicaram profundamente que o grande segredo não é sobre esconder recursos por pura maldade ou por egoísmo mesquinho. É sobre entender racionalmente que a informação precisa é o ativo mais caro que existe no brutal mundo dos negócios. Entregar as suas informações de graça para os outros é cometer um suicídio financeiro em longo prazo. Você entrega a sua principal e mais letal vantagem estratégica em troca de apenas alguns minutos de uma admiração rasa e passageira. Eles me mostraram em detalhes impressionantes a equação matemática invisível do crescimento composto de capitais. Uma força formidável da natureza que exige apenas duas condições básicas para funcionar com perfeição: disciplina inabalável e tempo ininterrupto. A força dos juros compostos age exatamente como o crescimento do sistema radicular de uma imensa árvore centenária. Um processo contínuo e invisível que acontece debaixo da terra, bem longe dos olhos maliciosos dos meros curiosos.
Se você desenterra a semente todos os dias, simplesmente para mostrar aos outros com orgulho o quanto ela já cresceu, a raiz seca imediatamente e a planta morre sem dar frutos. O dinheiro precisa de grandes períodos de tempo e de escuridão absoluta para se multiplicar com verdadeira força. A sua reserva financeira não precisa de nenhum tipo de validação social constante para gerar dividendos gordos. Ela precisa apenas de aportes disciplinados e de um silêncio ensurdecedor blindando seu redor. Aquilo mudou completamente e de forma irreversível a minha visão sobre a vida adulta e sobre o papel do dinheiro nas relações humanas complexas. Foi exatamente como acordar suando frio de um longo pesadelo. Eu parei imediatamente e, em definitivo, de frequentar os ambientes luxuosos onde a competição irracional era baseada apenas em quem gastava mais dinheiro em garrafas de bebida ou em roupas de grifes europeias famosas. Eu comecei a aplicar o trabalho árduo em mim mesmo, dia após dia e sem descanso. Fui lapidando as minhas arestas mais ásperas e calando, com uma força de vontade titânica, a minha necessidade infantil de receber aplausos e aprovação externa constante. O resultado prático dessa dolorosa mudança de comportamento foi brutal, silencioso e quase imediato na composição matemática da minha conta bancária e no meu nível basal de estresse emocional. Ao reduzir drasticamente o meu padrão de exibição estética para a sociedade ao meu redor, a minha margem de poupança mensal deu um salto espetacular, violento e totalmente inesperado em um período de tempo muito curto. A minha taxa de retenção saiu de exatamente 0 para cerca de 40% de toda a minha renda bruta mensal. Uma quantidade formidável de capital que eu nunca achei que seria capaz de administrar. Esse excedente maravilhoso de caixa não era mais desperdiçado em símbolos falsos de status que perdem metade do seu valor no minuto exato em que saem da loja iluminada. Ele era direcionado estrategicamente e com precisão cirúrgica para a compra de ativos reais e geradores de renda passiva mensal. Sem ninguém saber do meu plano, sem ninguém opinar nos meus negócios e sem ninguém invejar o meu progresso, eu estava construindo os pesados pilares de uma estrutura sólida, um bloco firme de cada vez. A minha rotina diária se tornou extremamente previsível, intensamente metódica e absurdamente rentável. Eu estava aplicando os ensinamentos da instituição na prática das ruas, construindo com paciência algo que duraria com facilidade por várias e várias gerações. Eu trabalhava durante o dia com uma dedicação total e investia o meu lucro durante a noite com absoluta e rigorosa discrição. Nenhuma pessoa do meu antigo círculo social notou a transformação financeira que estava acontecendo. Eu agia dia após dia exatamente como os antigos e misteriosos construtores de catedrais faziam no passado distante, trabalhando na pedra bruta no mais absoluto, frio e rigoroso anonimato. A obra subia em direção ao céu, majestosa e imponente de longe, mas o sábio mestre de obras permanecia sempre oculto nas sombras frescas. A fundação de um patrimônio colossal que não pode ser abalado por crises econômicas começa justamente na capacidade madura de fechar a boca e trabalhar muito duro. O verdadeiro, absoluto e inquestionável poder no mundo moderno frenético em que vivemos está na capacidade rara de ser invisível aos olhos predadores da nossa sociedade de consumo, um conceito que vai contra tudo o que aprendemos. Você não pode ser atacado covardemente, roubado no meio da noite ou sabotado no seu ambiente de trabalho se o inimigo oculto não consegue enxergar onde estão alocados os seus recursos e quais são as suas verdadeiras defesas. Muitas vezes, a enorme e esmagadora pressão social para parecer bem-sucedido faz com que as pessoas tomem decisões financeiras absolutamente desastrosas. Elas assumem financiamentos imobiliários perigosos e créditos veiculares de 30 longos anos. Elas comprometem a saúde financeira do próprio futuro simplesmente para agradar pessoas estranhas no momento presente. Elas trocam alegremente a paz de espírito e a segurança alimentar da família por algumas curtidas virtuais ilusórias em um mundo digital que não tem nenhuma importância real e tangível. Dentro das portas fechadas da fraternidade, eu aprendi muito rapidamente a regra inexorável e dolorosa do custo invisível. Uma fórmula matemática sofisticada que calcula com exatidão o verdadeiro e altíssimo preço da nossa vaidade e das nossas fraquezas. A matemática demonstra que cada vez que você compra um item de luxo apenas para se exibir aos outros, você não paga apenas aquele valor que está estampado na etiqueta da mercadoria naquele exato momento de euforia.
Você paga com o seu suor o amargo custo de oportunidade de tudo que aquele mesmo dinheiro poderia render ao longo de 20 ou 30 anos seguidos investido a uma taxa de juros razoável no mercado financeiro. O carro esportivo barulhento que você compra hoje só para impressionar o vizinho invejoso custa, na mais pura e dura realidade, a sua liberdade financeira futura e incontáveis anos da sua preciosa vida trabalhando como um escravo em um emprego que você detesta do fundo da alma. Demorou alguns longos e difíceis anos de disciplina ferrenha, mas a matemática fria e calculista fez todo o seu trabalho pesado e maravilhoso por mim. Os números absolutos não mentem jamais e, principalmente, não sentem pena de ninguém. O meu silêncio contínuo e sepulcral me protegeu da inveja destrutiva. A minha discrição reduziu os meus custos operacionais drasticamente, e o fator tempo encarregou-se de multiplicar o meu capital de forma maravilhosa e exponencial. Hoje, quando sento em uma assembleia tradicional ao lado dos meus companheiros de jornada, eu entendo perfeitamente o profundo motivo do sorriso calmo e acolhedor daqueles homens de cabelos brancos. Eles não estão nem um pouco preocupados com a opinião de terceiros ou com a inflação do mês. Eles dominaram por completo e com maestria a arte milenar de ter muito e de mostrar quase nada para o mundo exterior. Eles são os donos invisíveis e poderosos do tabuleiro onde a grande maioria das pessoas joga como mero peão. A verdadeira verdade oculta, aquela riqueza que atravessa gerações e resiste a qualquer colapso econômico global, nunca grita por atenção. Ela apenas sussurra suavemente no silêncio da tranquilidade. É o legado mais poderoso que alguém pode deixar. Se isso fez sentido para você e mudou a sua forma de enxergar o mundo, deixa o like e se inscreve. Me ajuda demais a trazer mais conteúdos assim e não te custa absolutamente nada. Você precisa decidir racionalmente agora mesmo se quer continuar sendo a pessoa que os outros acham que é rica, ou se quer ser a pessoa que realmente não precisa se preocupar com dinheiro. O primeiro passo é simples e doloroso. Feche a sua boca. Pare de contar os seus grandes planos e de mostrar os seus lucros. Comece a construir a sua obra em silêncio. Quando os outros finalmente perceberem, já será tarde. Você estará em outro nível, protegido pela sua matemática e pela sua sabedoria.